Olá, família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje, que se encontra lá em 1 Samuel 16:7, que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atenteis para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Existe uma fase que nos fazem refletir, né, profundamente, que é aquela fase assim, que diz, enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus estava usando Davi sem a coroa, né? Porque Saul ali, ele estava usando a coroa, mas ele estava usando sem Deus. E isso, né, nos ensina que ter posição não significa ter a aprovação de Deus. Saul tinha o trono, a autoridade, a aparência de rei, né? Mas seu coração estava distante do Senhor. Enquanto isso, né, Davi estava ali nos campos, cuidando das ovelhas, sem fama, sem reconhecimento e sem coroa, né? Mas tinha a presença de quem? Que era mais importante. Davi, ele tinha ali a presença de Deus. E quantas vezes olhamos, né, para pessoas que parecem estar no auge da vida e pensamos que são mais abençoadas. Porém, Deus, ele está trabalhando em lugares ocultos e preparando pessoas que ninguém vê. Porque Deus, ele rejeita a aparência, mas ele procura um coração o quê? Fiel, né? Saul, ele foi escolhido para ser rei. Mas ele deixou a obediência de lado e tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso nós encontramos lá em 1 Samuel 15:22. O Saul, né, ele queria manter uma aparência de espiritualidade, mas não obedecia completamente a Deus. E hoje, né, muitas pessoas hoje, né, querem a coroa, mas não querem o compromisso, só querem apenas os aplausos, mas não a transformação do coração, né? Isso não agrada a Deus. E Deus, ele trabalha ali no anonimato, né, gente? Lá em 1 Samuel 16:3 diz: Enquanto Saul estava no palácio, Davi estava no campo. Tomou Samuel o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. E ninguém, né, ali imaginava que aquele jovem pastor de ovelhas seria o próximo rei de Israel. E Deus, né, costuma preparar os seus escolhidos. Voltando aqui, família, porque passou pessoa fazendo barulho ali, acaba atrapalhando aqui, mas voltando aqui. E Deus, né, ele costuma preparar seus escolhidos longe dos holofortes, antes das exaltações. Existe preparação, né? Antes da promessa cumprida, existe um processo na nossa vida, né? A presença de Deus, ela vale mais do que qualquer coroa. Lá em Salmos 84:10 diz: Saul tinha uma coroa, mas perdeu a presença de Deus. Davi ainda não tinha a coroa, mas possuía a presença do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Isso é bem melhor. E a nossa maior riqueza não é o cargo, o dinheiro ou o reconhecimento. A maior riqueza nossa é caminhar com Deus. E Deus, ele exalta no tempo certo. Davi foi ungido, mas não se tornou rei imediatamente. Ele precisou o quê? Esperar. Lá em Tiago 4:10, humilhai-vos, vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se você está em um tempo de espera, não desanima. O nosso Deus não esquece das promessas que ele fez para a minha e para a tua vida. O mesmo Deus que preparou Davi no campo é o Deus que está preparando tanto a mim quanto a você hoje em dia. É o mesmo Deus. E para a gente concluir essa reflexão, a gente
às vezes se sente esquecido, sem reconhecimento, sem destaque algum, né? Mas vale a gente lembrar, né, que enquanto Saul tinha a coroa, Davi tinha unção. Enquanto Saul estava no trono, Davi estava preparado. Davi estava sendo, né, no caso, preparado. Enquanto Saul impressionava os homens, Davi fazia o quê? Agradava a Deus. Então, não devemos nos preocupar se não chegou ainda a nossa hora. Não devemos preocupar. Até porque Deus não está procurando quem tem coroa. Ele está procurando quem tem coração. Coração puro, coração contrito, um coração fiel somente a Deus, a Jesus Cristo. Lá em 2 Crônicas 16:9 diz: porque os olhos do Senhor possam por toda a terra, para mostrar ser forte para aqueles cuja o coração é totalmente dele. Então, para terminar aqui, finalizar, o vídeo tá bem grande, né, gente? Que Deus possa, né, nos dar um coração como o de Davi, para que quando a nossa coroa chegar, encontrar a gente com um coração cheio da presença de Deus, que ela encontre alguém que já aprendeu a viver na presença do Rei dos Reis, né? Então, essa é a palavra, essa é a reflexão. Que Deus possa abençoar cada um de nós.